Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Augusto Vilela Duarte e, dando início à apresentação do presente seminário, nosso grupo vai falar sobre as fontes do direito internacional privado. Como principal referência de estudos, utilizamos a obra Curso de Direito Internacional Privado, que teve como escritores Floresbal de Souza de Olmo e Augusto Jäger Júnior. Primeiramente, podemos dividir as fontes do direito internacional privado em materiais e formais. As fontes materiais, basicamente, são as questões sociais, econômicas e culturais que acabam estruturando a norma jurídica. Já as fontes formais são, basicamente, a norma jurídica de forma geral. Isto é, incluindo também os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito. Ainda, também é importante afirmar que existe uma classificação que se refere às fontes do direito internacional privado externas e internas. As fontes internas, como podemos ver nos materiais de estudo, são aquelas que se referem às normas internas de cada país. Já as fontes externas são os tratados formalizados. Agora, afastando-se mais da parte inicial, podemos partir para o estudo da lei, que é, como podemos presumir, a principal fonte do direito internacional privado. Ao longo da obra que eu citei, que é o curso de Direito Internacional Privado, podemos ver vários exemplos de como a legislação acaba por influenciar o direito internacional privado. Dentro dessa legislação, podemos citar principalmente a Constituição Federal de 88, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Tributário Nacional e o Estatuto do Estrangeiro. Apesar de não ter comentado sobre, devemos também dar atenção à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINE. Por quê? Porque no direito internacional privado, em todo o seu contexto, a LINDB, ao longo de seus artigos, trata sobre questões que envolvem conflito de normas no espaço, o que, consequentemente, tem influência sobre o direito internacional privado. Com isso, eu passo a palavra para Dante. Olá a todos e a todas. Indo para a parte dos tratados no direito internacional privado, eles passam a existir quando os estados optam por não fazer uma lei supranacional que vai valer para todos. Então, faltando lei, os tratados eles entram. No Brasil, para eles valerem, é necessário serem aprovados pelo Poder Legislativo, promulgados pelo Presidente da República e haverá troca das cartas de ratificação entre os estados. Floresbal da Olmo e Augusto Jäger Júnior deixam isso muito claro. Para haver essa validade dos tratados, é necessária essa troca de cartas de ratificação. A palavra tratado ela é muito genérica, então nós temos diversos tipos de tratados. Existem as convenções, as concordatas, os modus vivendi e diversos outros tipos. Esses tratados também podem deixar de valer por vários assuntos ou por vários modos. Pode ser por guerra, pode ser pela perda do objeto, pode ser por mútuo acordo entre as nações. Então, os tratados eles existem também por um tipo de meio e podem parar de existir também pelo mesmo tipo. Então, pode ser que os estados tenham entrado em um acordo para que ele exista e, posteriormente, tenham entrado em outro acordo para que ele passe a não existir mais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os tratados eles têm a mesma força das leis ordinárias. Claramente existe a exceção do artigo 5, inciso 3, que foi da nossa Constituição, que foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, onde os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles têm, se aprovados da mesma forma de emenda à Constituição, então, por 3/5 nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, tem força de emenda à Constituição. No caso daqueles aprovados antes da emenda constitucional 45, ou os tratados internacionais de direitos humanos que não conseguiram um quórum suficiente, esses tratados passam a ter forças. Existem muitas teorias, mas a que hoje é mais aceita, inclusive difundida por Gilmar Mendes, que também é ministro do STF e o decano da Corte, é que eles passam a ter força supralegal. Então é aquilo, existem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Eles valem mais do que a lei e menos do que a Constituição. O Brasil ele adota diversos tratados que versam sobre direito internacional privado, talvez o mais famoso, o Código Busman, o Código de Direito Internacional Privado, que foi assinado na Convenção Pan-Americana em Havana e é escrito por Antônio Busman, que era um diplomata cubano,
mas nós também temos diversos outros códigos e tratados ao longo dos anos que tratam sobre prestação de alimentos, que tratam sobre diversas outras coisas, feitos por organismos internacionais, pela própria OEA, e dessa forma é que se guia dentro das relações desse direito privado quando se trata dos tratados, né, internacionais. Muito obrigado a todos pela atenção. Volto daqui a pouco para falar sobre a doutrina no direito internacional privado. Voltando agora para falar rapidamente sobre a doutrina no direito internacional privado, ela existe quando a lei é omissa e quando não existe acordo ou tratado que versa sobre o assunto. Então a doutrina ela basicamente vem para suprir um vácuo, ela vem para suprir uma falha no sistema. Como coloca Floresval da Olmo e Augusto Jäger Jr., a doutrina ela olha à frente, ela olha o futuro, ela percebe esse futuro. Então onde os estados eles estão errando por não estarem, por exemplo, estarem assinando convenções e não ratificando e nem promulgando, a doutrina vem para substituir essas falhas. Ela vem com força de lei para quando a lei não existe. Então, a doutrina dentro do direito internacional privado ela é muito importante, porque existem diversos assuntos que os estados não legislaram ou não fizeram tratados. E a doutrina ela vem justamente para entrar nesse meio e coibir essa falha e ajudar essas sociedades a terem direitos e deveres a cumprir. Dessa forma, a doutrina se mostra quase que ser essencial no direito internacional privado. Com isso, eu termino aqui minha participação. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Espero que as minhas contribuições tenham ajudado sobre o tema. Muito obrigado. Bom, e por fim, nós vamos falar agora sobre a jurisprudência e os costumes, né? Embora a tradição do Brasil seja do civil law, essas duas fontes acabam não tendo tanta força, elas ganham uma certa importância pelo seguinte, porque assim, se por um lado as leis, convenções, tratados, elas são excelentes fontes para a aplicação do direito internacional privado, elas têm uma fragilidade que é o seguinte, que nada que está no papel, nada que está escrito vai ser capaz de abarcar todas as situações que podem acontecer nesse mundo louco, né, nesse mundo real. Então, muitas vezes o aplicador do direito ele pode se encontrar na berlinda ali, né, numa situação de o que é que ele vai fazer se ele não encontra na legislação, nos tratados, uma tratativa para o caso concreto. Então é a partir daí que ele pode recorrer à jurisprudência, que apesar da diversidade de relações e de intercâmbio de legislações diversas que possam ocorrer, é possível que ele encontre já algum julgado de algum juiz que se debruçou sobre uma problemática análoga e possa utilizar isso para reforçar o entendimento dele e aplicar o direito, né? Já que o juiz ele não pode cruzar os braços diante de uma situação, né? Ele tem que dizer o direito. Então a jurisprudência acaba tendo essa importância aí de criar um conjunto aí harmônico de entendimentos que vão suprir essas lacunas que a gente não encontra na legislação, pela limitação que eu já informei. E também os costumes, né? Os costumes eles dispensam maiores reflexões, porque o costume, na verdade, a lei, para virar lei, sempre precedido dela vai ter que ter um costume, né? Vai ter que ter uma prática reiterada da sociedade que, com o passar do tempo, foi se admitindo uma certa legitimidade até o ponto de culminar para uma norma jurídica, né? Apesar do Brasil, os costumes eles só serem aplicados na questão da omissão da lei, eles têm também essa importância. Então, para fechar, né, essas duas últimas fontes, apesar de na tradição brasileira não terem tanta força, acabam sendo um refúgio para o aplicador do direito em muitas situações, dada a limitação dessas fontes escritas, dessas fontes mais limitadas desse ponto de vista. Com isso a gente encerra a nossa fala.